Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais uma videoaula para vocês. E hoje eu vou falar sobre o princípio de Arquimedes, que está relacionado com o impulso, que é uma força que você tem nos fluidos, que acabam existindo ao peso dos objetos que estão imersos nesses fluidos, né? Então é uma força reativa, digamos assim. E essa é a primeira aula de duas ou três que eu vou trazer aqui no canal nos próximos dias, porque eu estou tendo que preparar essas aulas para um processo seletivo, né? Então, fazendo esse vídeo, eu treino para dar essas aulas no concurso e trago para vocês também, né? Umas aulas aí bem interessantes. Então, começando, né? A aula de hoje, o Arquimedes, ele foi um dos maiores, se não o maior, matemático e filósofo natural grego, né? E ele viveu no terceiro século antes de Cristo. Da parte histórica assim, dele, essa é a única informação relevante, né? Então eu vou me aprofundar muito, porque essa aula é para ter só 20 minutos. Mas enfim, uma história muito famosa da história das ciências, né? Que vocês já devem ter ouvido, é a tal da história do Eumeca, né? Então, essa anedota, né, ou pseudo-história, que como dá para relacionar, ela conta que o Arquimedes ele tinha recebido um problema do rei. O rei falou que ele mandou fazer uma coroa, deu um narciso, mas que ele achava que o artesão, o Onives, que fez a coroa, tinha roubado parte do ouro entregue pelo rei e colocado prata na coroa, né? Então falsificado a coroa e roubado parte do ouro. E aí ele tinha que o Arquimedes encontrasse alguma forma de ver se aquela coroa era de ouro puro ou se ela tinha sofrido ali uma dopagem, né, digamos assim. E o Arquimedes estava pensando muito nesse caso, e essa anedota diz que ele foi tomar banho e por algum motivo a banheira estava cheia, e aí quando ele entrou na banheira, vazou água para fora da banheira. E ele percebeu, ou imaginou, que o volume de água que ia para fora da banheira era o volume do corpo dele, porque o corpo dele passou a ocupar o espaço que essa água estava ocupando. Por isso que essa água foi jogada para fora. E aí, o que essa história conta é que ele ficou tão feliz por ter feito essa descoberta e tão eufórico que ele saiu da casa de banho, né, onde ele estava penado e saiu gritando na rua Euneca, até chegar na casa dele. Euneca significa descobrir ou encontrei em grego, né? É uma palavra bem conhecida, né, até os dias de hoje. Mas, né, tal como aponta o artigo, não existem registros dessa história na época em que ela supostamente ocorreu, né? O relato mais antigo que a gente encontrou dessa história é de um arquiteto romano chamado Vitruvius, que é do século I a.C. Ou seja, o primeiro registro que a gente tem dessa história é de 2 séculos depois da que ela supostamente ocorreu. Então acaba que não é uma fonte primária, né? Uma fonte confiável de informação. E essa história ela traz questionamentos, né? Então a própria história que eu contei, você já pensa, é mesmo, quem diabos iria encher uma banheira até o talo? Porque se fosse o Arquimedes, já ele estava distraído. Mas se por exemplo, se um escravo encheu a banheira até o topo, ele ia apanhar, porque ia fazer sujeira, ou o menino ia ter que limpar. E foi o próprio Arquimedes também, ele ia saber que ele ia ter que limpar, porque a banheira está cheia, né? E a outra questão, né, que é levantada no artigo, é que se você pegar um vaso que cabe uma coroa, né, se você levar em conta a densidade da coroa, o volume e tal, uma coroa de ouro colocada num vaso de água ia aumentar o volume dele só em 2 milímetros. E a prata ia ter um aumento ali parecido. Como que você vai perceber uma coisa na ordem de décimo de milímetro a olho nu? Como que o Arquimedes ia perceber a diferença, né? Visto que, segundo a história, o Arquimedes percebeu que a coroa não era de ouro, tinha sido dopada, né? Mas como é que ia perceber, sem ter como medir a escala de décimos de milímetros, para perceber, ou de milímetros, né? Para perceber essa diferença. Então essa história, né, ou essa anedota, ela é
questionável, né? No mínimo, bem questionável. Mas então, o que faria sentido? Como será que esse problema poderia ser resolvido ou como que ele deve ter sido resolvido, né? E uma pessoa que levantou essas questões foi o Galileu Galilei, né? E ele sugeriu que ao invés de usar esse método da banheira, que seria muito deselegante, né, segundo o Galileu, muito grosseiro, o Arquimedes deveria ter medido o peso e não o volume para resolver esse problema, né? Que recai justamente no princípio do Arquimedes, que é o tema dessa aula de hoje, né? E diz que cada corpo mergulhado em um líquido sofre um impulso igual ao peso do líquido deslocado. Então, se você tornar a coroa e um peso de ouro ou de prata medido no ar, né, o mesmo peso medido na balança normal, e depois você mergulhar cada um deles na água, preso a um fio, e pesar o peso que vai ficar na balança com o corpo na água, esse peso vai ser menor do que o medido no ar, porque o impulso vai fazer uma força para cima, né, que vai diminuir o peso na medição. E aí, se a coroa tiver prata, você vai mudar o impulso, porque o volume em prata, equivalente a esse peso, ele vai ser diferente, né? Então, é uma forma de você verificar, fazer essa verificação que o Arquimedes precisava fazer. E seria uma forma mais plausível. E aí, o que corrobora com esse argumento, com essa suposição do Galileu, de que o que foi usado acabou sendo uma balança hidrostática, né? Então o que foi medido foi o peso e não o volume, é de um pensador chamado Berthelot, que ele é um estudioso do século XIX e ele pesquisou bem a fundo essa história, né? Ele encontrou um poema latino do século IV ou V depois de Cristo que descreve o uso justamente de uma balança hidrostática, né? Para resolver esse problema da coroa. E diz que foi o Arquimedes quem criou essa balança. Então, provavelmente essa balança já existia na época de Arquimedes e deve ter sido criada pelo próprio Arquimedes, né? Como apontam registros históricos. Então aqui tem um esquema, né, de uma balança hidrostática que diz que é do Galileu, né? Porque o Galileu criou uma balança hidrostática também. Mas aqui eu trago a imagem de uma balança hidrostática recente, né? Então é literalmente uma balança dessas normal, né? Com um ganchinho embaixo que ele tá ligado ao prato da balança, né? Então o que tiver apoiado nesse gancho vai pesar no prato da balança, né? Porque isso vai estar puxando o prato da balança para baixo. E aqui do lado tem o diagrama de força, né? Então vocês podem ver que o bloco ele tem o peso dele para baixo. E aí para cima você tem tanto o impulso, que é a força de reação da água devido ao peso do bloco, quanto a tração do cabo, né? Fio, linha, como preferir, que está apoiando esse bloco, né? Que seria a coroa no caso da história do Arquimedes. Mas então, pegando esse diagrama de forças, né, e aplicando a segunda lei de Newton, como na pesagem o bloco tem que estar em repouso, né, dentro do fluido, quer dizer que as forças resultantes são iguais a zero, né, porque o bloco não está em movimento. Então, a soma das forças para cima é igual às forças para baixo, né, ou o impulso na atração do fio vai ser igual ao peso, né. E o peso, ele é nessa vez a aceleração gravitacional, né, mg, e a tração, ela não vai ser a massa exata do fio, vai ser o peso aparente do fio, né, que a gente vai chamar aqui de n', que é o valor que vai aparecer na balança como sendo a massa, né, da coroa, ou do bloco. Então você vai ver, tá, mas como que eu sei o que é o E para eu substituir na equação, né? Isso aí também vai surgir da segunda lei de Newton, né? Como a força é a massa vezes a aceleração vem da gravidade. E a massa, por sua vez, ela está relacionada no conceito de densidade, né? A densidade ela é a massa sobre o volume.
Então a massa é a densidade vezes o volume, da onde a gente deduz que o impulso é densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade. Só que, qual densidade e qual volume que é esse? Aqui, a gente está trabalhando no líquido, né? Na força exercida pelo líquido. Então, você vai ter o volume do líquido que foi deslocado e a densidade do líquido. É pelo próprio princípio do Arquimedes, a gente vê que o volume deslocado de líquido para cima é o próprio volume do sólido. Então, na equação da densidade, a gente tem o volume do corpo, né? A gente pode usar e a densidade, só que a densidade é do líquido, certo? Isso vai ser importante para a gente continuar a nossa dedução, né? De como que o Arquimedes poderia definir matematicamente a densidade da coroa para saber se ela é de ouro ou de prata, né? Que são densidades conhecidas, né? Ou poderia realizar as testes empíricos também. Mas enfim, né? Então, a gente substituindo na equação, né? O impulso por ρV e o peso e a tração por NZ e N', né? A gente taca a gravidade em evidência, né? E sobra a diferença entre a massa e a massa aparente. Então, como a gente tem a constante da aceleração gravitacional dos dois lados da equação, a gente pode cortar, né? O res. E aí a gente passa o ρ, a densidade do líquido, dividindo para o outro lado, né? Ou seja, o volume da coroa vai ser igual à diferença entre a massa dela medida no ar e a massa dela medida na água, dividido pela densidade da água, que também é um valor conhecido. Mas a gente não quer saber o volume da coroa, apesar de que dá para medir. A gente quer saber a densidade da coroa. Então, novamente, a gente substitui em função da densidade, né? Então, o volume, ele vai ser a massa dividido pela densidade. E aí, invertendo a equação e passando a massa do lado esquerdo para o lado direito, a gente vai chegar na equação que a gente quer, né? Que a densidade do corpo, ela é a massa medida no ar vezes a densidade do líquido, no caso da água, dividido pela massa no ar menos a massa medida pela balança com o corpo na água. Então essa é a equação do princípio de Arquimedes, né? Para a gente encontrar a densidade de um corpo usando uma balança hidrostática, certo? Interessante, né? Então essa foi a conta que o Arquimedes teria que fazer para saber a densidade da coroa, né? Se ela realmente era de ouro, se era de prata, ou se era um intermediário entre os dois. Muito mais fácil do que ver o volume deslocado e medir, ainda mais com as funções daquela época, né? Que não tinha aparatos de medição precisos. Esse princípio, né? Essa manipulação matemática, ela acaba servindo para a gente comprovar coisas que a gente já sabe sobre a densidade, né? Então, como o impulso e o peso dependem do volume, que é igual, né? O volume colocado do fluido e o volume do corpo, e a aceleração gravitacional e a densidade, como o volume e a aceleração da gravidade são iguais, você corta, né? Então, a única coisa que vai definir qual força é maior entre o impulso sofrido pelo corpo e o peso desse corpo é a densidade do líquido, que influencia o impulso, e a densidade do corpo, que influencia no seu peso. Ou seja, né, daí a gente pode tirar 3 conclusões, que são: se a densidade do líquido é menor do que a densidade do corpo, o impulso é menor do que o peso. Se o peso é maior do que o impulso, a força para baixo é maior. Então o corpo vai afundar. Ou seja, o corpo mais denso afunda. Tal como a gente sabe que é verdade, né, por senso comum. Já se a densidade do corpo for igual à do líquido, o corpo ele vai entrar em equilíbrio com o líquido, né? Então ele vai ficar inerte e alcançar equilíbrio e vai parar de afundar. Já no último caso, né, se a densidade do líquido for maior do que o corpo, ou seja, o corpo for menos denso do que o líquido, o peso do corpo vai ser menor do que o impulso. Então o corpo vai flutuar no líquido, ou seja, o corpo menos denso flutua, né?
Então a gente vê aqui pela segunda lei de Newton e pelo princípio da Arquimedes, por que o corpo mais denso afunda e o corpo menos denso flutua no líquido, né? Então a gente pode ver aqui, né, a validade desse princípio, tal como da segunda lei de Newton, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, certo? Daqui uns 2, 3 dias eu devo estar lançando outra aula, certo? Então é isso aí, nos vemos na próxima. Falou!